O que você faria se, em plena fome, Deus lhe pedisse para ficar onde está e plantar? Imagine o contraste. O mundo diz, fuja, procure segurança. A promessa divina diz, permaneça, semeie. Há uma lei bíblica, uma única postura espiritual pragmática que transforma crise em campo fértil. Essa lei aparece clara em Gênesis 26, e se você ouvir com atenção, ela pode mudar a maneira como você age quando tudo ao redor parece desabar. Se há crise ao seu redor, esta mensagem é para você. Talvez você tenha perdido o emprego, ou esteja sufocado por dívidas, ou vendo sonhos murcharem pela falta de recursos. Talvez você sinta a tentação de recuar, de procurar atalhos, de se deslocar em busca de segurança imediata. Eu quero mostrar o que o texto de Gênesis 26 ensina a respeito de uma postura que gera prosperidade no meio da escassez, não como fórmula mágica, mas como princípio que envolve obediência, trabalho e a cooperação da graça de Deus. Se essa mensagem está falando com você, curta e compartilhe para que mais pessoas possam ouvir. Fique comigo até o final desta parte. Vamos olhar o texto e entender o que significa semear com obediência. Em Gênesis 26, o cenário é direto e humano. Houve fome na terra. Esse tipo de situação ativa medos que conhecemos bem. Medo de perder o sustento, de ver a família passar necessidade, de ficar sem opção. A reação comum diante da fome seria partir em busca de alimento, migrar para onde há oportunidade, negociar com sistemas políticos ou econômicos para sobreviver. Mas o relato conta que Deus falou a Isaac e lhe deu outra orientação: permaneça. Deus recorda a aliança feita com Abraão e lhe repete a promessa, multiplicação, bênção, continuidade da linhagem e manda ficar em Gerar. Ali, Isaac obedece. Em vez de abandonar o campo, ele semeia. A sequência do texto é curta e poderosa. Isaac planta em tempo de escassez. A mão do Senhor o acompanha e ele passa a colher abundantemente, tanto que suas colheitas e suas riquezas atraem a atenção dos moradores. O texto resume de forma quase cirúrgica: ele semeou e a colheita foi extraordinária. É a combinação do ato humano e da resposta divina que define o resultado. Não é que Deus era obrigado a dar riqueza material por conta de uma técnica, é que a promessa se cumpriu na obediência e no labor de Isaac, e Deus, em sua fidelidade, fez frutificar aquilo que havia sido plantado. Pare um segundo e pense na imagem. A mão soltando sementes numa terra que não parece promissora, o vento soprando incertezas, e mesmo assim a semente é enterrada. Há coragem nisso. Há uma aposta. Alguém confiou que a promessa de Deus era maior que as aparências. Essa é a primeira lição prática do texto. Prosperar na crise começa com a decisão de semear onde a razão humana apontaria para o recuo. Agora, vamos ao texto com cuidado. Antes da fome, Deus diz a Isaac para não descer ao Egito, linguagem simbólica de fugir ao controle humano em busca de segurança, e reafirma a bênção que havia sido dada ao patriarca anterior. Deus promete multiplicá-lo e manter a aliança. Esse detalhe é essencial. A direção de Deus não era somente um conselho emocional, era uma reafirmação da aliança. Permanecer não era um risco sem sentido, era um chamado a confiar que a promessa do Senhor se sustentaria na obediência do patriarca. Isaac obedeceu, e então semeou. Mais adiante, Gênesis registra que Isaac semeou naquele ano e recebeu em dobro. Sua colheita foi tão fértil que ele se tornou próspero, rebanhos, servos e grande riqueza. Isso ocasiona tensão com os locais, que veem a prosperidade como ameaça. Surgem desentendimentos por poços, temas de posse, memória e herança. E Isaac precisa reivindicar o seu lugar, reabrir poços antigos e dar nomes aos espaços. O texto mostra tanto a bênção que brota da obediência, quanto as resistências humanas que surgem diante da prosperidade, inveja, disputa, a necessidade de permanecer firme sem abrir mão da integridade. O que tudo isso nos ensina, de modo resumido, é que existe um princípio operando ali. Podemos chamar esse princípio de lei da semeadura obediente. A obediência, aliada ao ato de semear, gera um terreno onde a bênção de Deus pode se manifestar, mesmo em ambientes adversos. Quero frisar algo importante de cara. Chamar isso de lei não transforma Deus em uma máquina. Não é faça X, receba Y num modelo mecânico de troca.
A lei que vemos é um padrão revelado, onde a ação humana em submissão à vontade divina prepara o terreno para que a fidelidade de Deus se manifeste. Deus continua sendo soberano, nós somos chamados a agir segundo aquilo que Ele nos mostra. Você talvez pergunte, mas por que semear? Não seria mais prudente juntar o que resta, proteger a família, esperar o fim da crise? A resposta do texto é direta. Semear é uma expressão de fé ativa. Quando Isaac semeia, ele está declarando que confia numa promessa maior que a fome. Semeadura é trabalho, é decisão estratégica, é renúncia ao imediatismo. É, em essência, apostas corajosas na fidelidade de Deus. Essa fé não exclui prudência, ao contrário, exige. Isaac não age como um temerário, ele atua de forma deliberada, cultivando o campo debaixo de ordens divinas. Para ligar o antigo ao contemporâneo, pense em sua vida. Talvez o plantio hoje seja investir um tempo extra em um projeto, ofertar uma parte do seu pouco para alimentar ministério, ensinar um filho mesmo quando a energia parece pouca, ou ajustar o orçamento para preservar uma semente de reinvestimento. Semeadura não é apenas financeira, inclui investimento de tempo, reputação, vínculo e perseverança. O princípio se aplica aonde você decide gastar sua fé. Há ainda um componente essencial que o texto apresenta. O procedimento de Isaac tinha 3 elementos simultâneos: permanecer, obediência ao chamado; semear, iniciativa humana; e confiar, dependência na provisão de Deus. Remova qualquer um desses 3 e o padrão falha. Se você permanece sem semear, isso pode virar passividade. Se você semeia sem obediência, pode ser imprudência. Se você semeia e obedece sem depender de Deus, pode transformar ato em autossuficiência. A lei cristã que vemos na narrativa equilibra esses 3. A obediência orienta onde semear, o trabalho produz a semente colocada na terra e a confiança espera que a bênção venha de Deus, não da técnica. Para entender melhor como isso funciona, vale um pequeno paralelo com o ensino apostólico sobre semear e colher. Paulo, ao falar de generosidade, usa a imagem de que quem semeia com generosidade colherá também generosidade, numa proporção. Não é uma fórmula garantista, é um princípio espiritual que liga ação e consequência, sempre mediado pela graça de Deus. Provérbios, por sua vez, constantemente liga diligência com fruto e preguiça com perda. Gênesis 26 apresenta essa tríade em narrativa: promessa, obediência e fruto. Antes de avançarmos para aplicações práticas, deixo uma pergunta para você refletir. Qual é o Egito que o medo lhe sussurra hoje? Que caminho de fuga parece sedutor porque promete segurança imediata, mas que pode levá-lo a renunciar àquilo que Deus está pedindo que você cuide? Muitas vezes, o Egito no nosso tempo é uma mudança impulsiva, um acordo moralmente ambíguo, um projeto que promete retorno rápido, mas que fere a integridade, ou simplesmente a desistência de plantar aquilo que Deus lhe confiou. Reconhecer o Egito é o primeiro passo para obedecer à lei que transforma a crise em colheita. Considere também o aspecto social da narrativa. Quando a colheita de Isaac cresceu, surgiram conflitos. E isso é significativo porque nos lembra que prosperidade em meio à crise nem sempre é celebrada por todos, pode atrair oposição. A reação dos outros pode ser teste para o nosso caráter. O modo como Isaac lidou com as disputas, sem recorrer à violência, mas reivindicando com sabedoria e persistência o trabalho de seus antepassados, é parte da lição. Prosperar na crise exige integridade e prudência nas relações, sabedoria para proteger o que lhe foi confiado sem entrar em guerras de vingança. Agora, quero trazer a narrativa para uma situação contemporânea que ilustre o princípio sem diluir a teologia. Imagine Joana, proprietária de uma pequena mercearia numa cidade atingida por crise econômica. As vendas encolheram, crédito ficou escasso e muitos colegas fecharam as portas. A opção mais segura pareceu ser reduzir pessoal, economizar ao máximo e esperar. Mas Joana recebeu informação de uma pequena linha de crédito comunitário e, depois de orar e consultar conselheiros sábios, decidiu investir uma parte do pouco em uma compra estratégica. Sementes, no sentido figurado, um pacote de produtos básicos que ninguém mais queria estocar por conta do risco.
Ela também permaneceu no bairro, mantendo atendimento caloroso, e passou a oferecer entrega a domicílio para idosos. O resultado não foi imediato e veio com atritos. Alguns vizinhos não entenderam sua decisão, outros criticaram o investimento. Mas com o tempo, a clientela aumentou, a mercearia virou referência e essa pequena semente plantada em crise trouxe estabilidade. Joana não teve lucro instantâneo, como num conto de fadas. Ela teve fruto por causa de uma decisão de semear com obediência e trabalho. Esse é o princípio em ação, plantar quando o instinto de escolher rapidamente para se proteger. O caso de Joana nos lembra que semear em crise implica risco calculado. Não é imprudência, mas também não é garantismo. A diferença entre fé prática e superstição está na integridade e na abertura a ajustes conforme Deus dirige. Em Gênesis, Isaque também enfrentou ajustes. Quando os poços que seus servos cavaram foram reocupados por homens da região, ele simplesmente cavou outros, até encontrar paz. Persistência e flexibilidade são parte do processo. Neste momento você pode estar pensando, tudo bem, isso soa belo, mas como eu começo? Que passos concretos devo dar? Vou ser direto. A narrativa nos oferece um caminho, mas não vou estar tudo agora. Quero primeiro sedimentar o entendimento teológico e emocional do que significa essa lei. Ainda assim, darei uma pista prática fundamental. O primeiro ato de semeadura não precisa ser grandioso. Pode ser uma atitude concreta de fé e responsabilidade esta semana. Uma ligação, uma pequena oferta, uma hora dedicada a estudar uma oportunidade, uma conversa honesta com sua família sobre prioridades. O ato importa mais que o tamanho. Também é essencial lembrar das armadilhas. A teologia da prosperidade fácil distorce esse princípio, ensinando que qualquer semente dará colheita material imediata. O texto de Isaque não apoia isso. A bênção de Deus é resposta à fidelidade e acontece dentro do tempo e do propósito divino. Às vezes, a colheita é espiritual, crescimento de caráter, preservação da família, portas abertas para servir melhor. Outras vezes, a colheita será material. Em qualquer caso, o princípio se mantém. Semear em obediência cria o ambiente para Deus agir. Vamos agora aproximar um pouco mais da lei, com uma definição que prende as ideias. A lei da semeadura obediente consiste em 3 passos inseparáveis: ouvir a direção de Deus e permanecer onde Ele manda, agir com trabalho e planejamento sem procrastinar, e confiar que a bênção vem do Senhor, não do nosso esforço isolado. Essa tríade opera tanto na vida do indivíduo quanto na comunidade. Ficar só em uma das partes distorce o princípio. Acertar as 3 é alinhar-se com o padrão bíblico. Antes de avançar para aplicações práticas e passos concretos, onde entraremos em estratégias sobre finanças, relacionamentos e ministério, quero que você observe um detalhe importante do texto: a presença da promessa. A palavra de Deus a Isaque não era vaga, era uma reafirmação da aliança. Isso nos lembra que obedecer é sempre, em última instância, responder a uma pessoa, Deus, e não apenas a uma técnica. A obediência de Isaque tinha em vista a fidelidade de Deus para com a aliança feita a Abraão. Quando aplicamos isso hoje, devemos perguntar: aonde minha obediência me conecta com a vontade revelada de Deus? Quais promessas da Escritura e quais convicções pessoais me orientam a plantar aqui e agora? Ainda há outro aspecto prático que o texto ilustra: a perseverança em cavar poços. Isaque não desistiu ao primeiro problema. Ele reabriu poços antigos, renomeou lugares, moveu-se prudente, mas persistentemente. Na vida prática, isso se traduz em não abandonar projetos no primeiro obstáculo, nem insistir cegamente em estratégias que claramente não funcionam. É discernimento aliado à perseverança. Descobrir quando mudar de tática e quando perseverar é uma sabedoria que o texto nos convida a buscar com oração e conselhos sábios. Enquanto você pondera tudo isso, permita que uma pergunta afunde dentro de você. Qual pequeno gesto de obediência posso realizar hoje que represente semeadura? Pense num passo visível, mensurável e possível de realizar esta semana. Não precisa ser grandioso, precisa ser fiel. A partir daqui, vamos aprofundar como essa lei se traduz em ações concretas.
como semear financeiramente sem cair em excessos, como proteger seus recursos sem fechar o coração ao próximo, como semear em relacionamentos e ministérios mesmo quando há rejeição. Vamos também abordar as advertências teológicas que guardam contra o uso indevido da promessa e como gerir a oposição que pode surgir quando Deus abençoa. Mas antes de entrar nessas aplicações práticas e antes de revelar os passos detalhados que chamo de os 5 movimentos da semeadura obediente, preciso que você carregue consigo a imagem básica: permanecer, semear, confiar. Ao terminar esta parte do caminho, quero que você fique com 3 imagens claras na mente: a mão que planta a semente em solo aparentemente seco, o campo onde a semeadura é feita em obediência a uma promessa e o poço que alguém persiste em reabrir não por orgulho, mas por convicção de que aquilo é legado e direito de herança. Essas imagens são um mapa emocional do que vem a seguir. Antes de prosseguirmos com as aplicações práticas, há uma tensão narrativa que o próprio texto bíblico nos apresenta e que será fundamental para a continuação. Prosperidade em meio à crise nem sempre chega isenta de conflitos. As bênçãos que brotam podem despertar reações humanas que testam nossa fé: inveja, disputa, pressões para ceder a atalhos moralmente duvidosos. É nesse ponto que a obediência e a integridade são postas à prova. Na próxima etapa, vamos ver como Isaac lidou com os poços sendo contenciosos e como suas atitudes nos ensinam a proteger o que plantamos sem perder o caráter. Antes disso, ainda há um passo que precisamos entender claramente: como a fé prática se organiza em ações diárias, como dividir o pouco entre sobrevivência e semeadura, como medir risco e obedecer ao mesmo tempo. Mas antes de enumerar técnicas e listar passos, quero convidá-lo a responder a uma pergunta honesta para si mesmo. Você está disposto a plantar onde a fé pede que permaneça, mesmo quando o medo sugere fuga? Pense nisso com verdade. Se a resposta for sim, os próximos minutos que vêm serão direcionados para lhe dar ferramentas práticas para isso. Se a resposta for dúvida, isso também é legítimo. É aí que a palavra age, renovando nossa coragem. Senhor, pedimos que nos des coragem para semear onde nossa fé nos chama a ficar. Dá-nos sabedoria para distinguir entre fuga e obediência, e o coração para investir não apenas recursos, mas também fidelidade. Ajuda-nos a agir com integridade, preservar as sementes que plantamos e esperar pacientemente pela tua bênção. Amém. Agora que já estabelecemos o princípio e o cenário, que é o solo teológico e emocional da lei da semeadura obediente, vou abrir espaço para compartilharmos, nos próximos segmentos, passos práticos para aplicar essa lei nas finanças, no trabalho, nos relacionamentos e no ministério. Vou também mostrar como lidar com as vozes que o incitam a recuar ou a procurar atalhos moralmente duvidosos. E, finalmente, vamos ver como a perseverança de Isaac, ao cavar poços e reivindicar seu lugar, nos ensina sobre defesa estratégica sem perder a paz interior. Antes de seguir, escreva nos comentários qual será a sua semente esta semana. Uma ligação, uma oferta simbólica, a abertura de um projeto, uma conversa honesta com alguém. Compartilhe, sua decisão pode inspirar outras pessoas. Perfeito! Agora que você já carregou a imagem da semente plantada em solo seco, vamos transformar essa visão em passos práticos e detalhados, os 5 movimentos da semeadura obediente, e aplicar cada movimento à vida real: finanças, trabalho, relacionamentos e ministério. Não vou apenas listar princípios, vou desenhar como você pode agir esta semana e nas próximas semanas, com exemplos claros, medidas possíveis e alertas que preservam sua integridade. Os 5 movimentos da semeadura obediente. 1. Ouvir. Buscar clareza sobre onde Deus chama você a permanecer. O primeiro movimento é ouvir. Antes de plantar, Abraão e Isaac receberam palavras de Deus. A obediência começa na escuta. Ouvir não é só sentir impulso, é buscar confirmação, oração, meditação na Escritura e conselho sábio. Aqui há 3 práticas concretas. Reserve um tempo de verdade para ler e orar sobre a situação. Não é senso comum que vai falar mais alto, é a palavra que orienta. Pergunte: Senhor, onde quer que eu permaneça? Onde devo plantar?
Consulte pessoas maduras, um conselho pastoral, um amigo de integridade, um mentor de negócio. A Bíblia valoriza o conselho. Procure pessoas que têm histórico de fidelidade. Teste pela paz e pelos sinais práticos. A obediência produz paz interior e clareza para agir. Sinais exteriores podem incluir portas abertas, oportunidades concretas ou confirmações repetidas. Exemplo prático. Se você está pensando em investir num projeto enquanto sua família enfrenta insegurança, busque 3 confirmações. Oração séria, conselho de alguém que entende finanças e uma pequena tentativa piloto com baixo risco. A obediência pede clareza, não impulso. 2. Permanecer. Tomar e defender o lugar que Deus indicou. Permanecer é o ato corajoso de não fugir para o Egito da segurança imediata. Permanecer pode ser literal, manter-se no trabalho, na comunidade, no relacionamento. Ou simbólico, sustentar um propósito que Deus lhe confiou. Permanecer requer coragem e estratégia. Defina limites. Identifique ações que seriam fuga, vender patrimônio por pânico, aceitar acordos antiéticos, abandonar um ministério sem conselho. E coloque um plano contramão. Proteja seu solo. Documente, organize finanças, faça um plano de contingência que permita permanecer sem desespero. Saiba quando reposicionar. Permanecer não significa persistir cegamente em táticas que falharam. Significa proteger o chamado enquanto se adapta em sabedoria. Exemplo prático. Se a sua empresa está em crise, permanecer pode significar renegociar contratos, ajustar projetos e manter sua equipe essencial, em vez de vender tudo por impulso. Permanecer também pode significar não aceitar empregos que exigem que você perca sua integridade. 3. Semear. Investir o que você tem, mesmo que pareça pouco. Semear é a ação central. No texto, Isaac planta em tempo de fome. Hoje, semear não é apenas dar dinheiro, é tempo, talento, influência e reputação. Semear é intencionalidade prática. Divida seus recursos. Mesmo na crise, reserve uma fração para a semente. Não precisa ser grande, pode ser simbólico, 1% a 5% do que você tem, ou um tempo diário de 30 minutos dedicado a um projeto de futuro. Seja estratégico. Semear é plantar onde há retorno legítimo. Escolha campos, capacitação, cursos, leitura que gerem valor, relacionamentos que sustentam sua missão. Documente a semente. Anote o que você semeou, por que semeou e qual é o objetivo. Isso cria disciplina e possibilita ajuste. Exemplo prático. Um professor que perdeu aulas presenciais decide dedicar 2 horas por dia para criar um curso online. A semente é o tempo investido diariamente. O risco é baixo e o retorno pode ser sustentável. 4. Proteger. Defender o que você plantou com sabedoria e integridade. Quando a colheita começa a aparecer, surgem tensões. Isaac teve disputa por poços. Ele agiu com sabedoria, reabrindo poços e nomeando-os, sem buscar guerra. Proteger exige discernimento, fronteiras e às vezes ação legal ou administrativa. Estabeleça limites claros com quem recebe ajuda. Ser generoso não significa ser explorado. Crie regras, prazos, responsabilidades, contrapartidas quando possível. Use meios legais e organizacionais. Contratos simples, acordos escritos, registro de bens, parcerias formais. Isso preserva relacionamentos e evita injustiças. Mantenha a reputação. Integridade é ativo estratégico. Não sacrifique reputação por ganho rápido. A confiança é moeda de longo prazo. Exemplo prático. Se você ajuda um colaborador com um adiantamento salarial, negocie um plano de devolução acessível ou ajuste de tarefas. Assim, você protege recursos sem endurecer o coração. 5. Perseverar. Esperar com paciência ativa. A semeadura gera expectativa, mas o tempo de colheita depende de muitos fatores. Perseverança é a virtude que sustenta a obediência até a manifestação da bênção. Cultive paciência ativa. Continue cuidando do solo, refaça estratégias quando preciso, mantenha rotinas produtivas.
Meça progresso por indicadores saudáveis, estabilidade emocional, melhorias em processos, relações restabelecidas, aprendizado acumulado. Reze e celebre os pequenos sinais. Reconheça cada passo como sinal de que a semente responde, e isso alimenta a coragem. Exemplo prático. Um fundador que não vê crescimento em 3 meses deve revisar métricas, mas também valorizar microvitórias, primeiro cliente, feedback positivo, estrutura montada. Aplicações práticas detalhadas. A. Finanças. Como semear economicamente na crise. 1. Faça um orçamento de sobrevivência e um fundo de semente. Separe gastos essenciais e reserve uma quantia mínima para plantar uma semente. Mesmo R$ 10 semanais, colocados em um objetivo, são ato de fé e disciplina. 2. Reavalie dívidas com sabedoria. Negocie prazos, priorize juros altos e evite soluções que comprometam sua honestidade. Dívida reestruturada com plano é melhor que colapso que exige atalhos. 3. Invista em sua capacidade de gerar renda. Curso curto, certificação, ferramentas digitais. Isso é semear em você. 4. Dê com estratégia. Quando doar em crise, faça por convicção e com limites. A generosidade que preserva sua estabilidade é mais sustentável. 5. Diversifique sementes. Não aposte tudo num único projeto. Teste pequenas iniciativas que possam crescer. Estudo de caso. Carlos, técnico de manutenção, perdeu parte da clientela. Em vez de gastar suas reservas para manter conforto, ele reservou 10% do fundo como semente, para comprar ferramentas específicas e começar a oferecer um serviço diferenciado. Em 3 meses, recuperou clientes e ganhou novos contratos. B. Trabalho e negócios. Como semear produtividade e inovação. 1. Dedique blocos de tempo para criar. Se você trabalha em emprego, abra um espaço semanal para desenvolver uma ideia que possa gerar renda alternativa. 2. Faça a inovação incremental. Adote melhoria contínua no seu serviço. Pequenas mudanças atraem clientes. 3. Construa parcerias locais. Cooperação com outras pequenas empresas pode reduzir custos e aumentar alcance. 4. Proteja talentos. Valorize colaboradores leais com reconhecimento não necessariamente financeiro, pequenas regalias, formação, escuta. Exemplo: uma padaria em bairro com crise passou a oferecer kits para a família, firmou parceria com um mercado para entrega conjunta e criou conteúdo nas redes sociais mostrando cuidado. A semente foi comunicação e parceria. C. Relacionamentos. Semear onde há reciprocidade e fraternidade. 1. Invista nas relações que produzem vida. Amizades que edificam, pares de ministério que compartilham fardos. 2. Estabeleça limites com absorventes emocionais. Aprendemos da transcrição original que existem pessoas que drenam. Semear não é manter relacionamento que suga seus recursos sem retorno saudável. 3. Use sua influência para abrir portas a outros. Semear não é só para colher, é para multiplicar. Quando você investe em alguém, pode expandir a colheita comunitária. 4. Seja transparente. Comunique expectativas quando ajuda. Isso evita mal-entendidos. Exemplo: Mariana investiu tempo com jovens da sua igreja, ensinando habilidades práticas. Em um ano, alguns jovens abriram pequenas iniciativas que hoje colaboram com a comunidade. D. Ministério, plantar fidelidade e fruto espiritual. 1. Continue servindo. Ministério não depende de aplausos ou recursos abundantes. Fidelidade nas pequenas tarefas sustenta grandes colheitas. 2. Priorize ensino e discipulado. Formar pessoas é semear multiplicador. 3. Tenha gestão com transparência. Finanças e decisões saudáveis preservam a credibilidade e abrem portas. 4. Cuide de sua alma. Líderes em crise que se abandonam geram consequências sérias. Semear inclui autocuidado espiritual. Exemplo: um pastor numa comunidade empobrecida usou parte da oferta para capacitar líderes locais. Isso multiplicou o ministério e fortaleceu a igreja. E. Decisões estratégicas, medir risco e obedecer. 1. Sempre pese custo-benefício. Semear exige avaliação. Liste riscos e medidas mitigadoras. 2. Tenha um plano B que não viole sua ética.
ideias alternativas com limites claros. 3. Use pequenas apostas para testar grandes ideias. Protótipos diminutos reduzem desperdício. Advertências teológicas e práticas. O que não fazer? 1. Não transforme a lei em mágica. A lei da semeadura obediente é princípio, não fórmula. Não prometa a si mesmo ou a outros que todo ato de dar vai gerar salário multiplicado de forma mecânica. Deus é soberano. Ele age segundo sua vontade e propósito. A promessa pode frutificar de formas não financeiras. Caráter, portas, libertação. 2. Não confunda risco imprudente com fé. Apostar tudo em estratégias arriscadas sem sabedoria, conselho e oração é imprudência. Fé não é suicídio financeiro nem recusa à prudência. Isaías semeou com planejamento e cuidado, não foi temerário. 3. Não use a fé para explorar vulneráveis. A generosidade que exige dinheiro sem prestação de contas ou que manipula pela promessa de retorno imediato fere a ética bíblica. Preservar testemunho é prioridade. 4. Não julgue quem não prosperou. Existem inúmeras razões pelas quais pessoas não veem colheita, tempo, provação, chamada a outro tipo de fruto. Evite linguagem que envergonhe ou culpabilize. Como lidar com oposição? Lições dos poços de Isaque. Quando a bênção começa a aparecer, espere resistência. Isaque enfrentou disputa por poços. Ele reagiu com 3 atitudes que servem como modelo. Reivindicar com sabedoria. Ele nomeou poços antigos e abriu outros. Não reagiu com violência, mas com persistência. Evitar rixas desnecessárias, passo a passo, sem orgulho. Formalizar posse quando necessário. Registre, documente, busque justiça se houver este tipo de ataque. A Bíblia não proíbe ações legais para preservar o que é justo. Estratégias práticas para defender o que você plantou. 1. Registre. Contratos, notas, acordos escritos. 2. Comunique. Mantenha clareza com parceiros e beneficiários. 3. Busque conselhos, advogados, líderes comunitários, pastores. 4. Ofereça reconciliação onde possível, mas mantenha limites. Métricas de colheita. Como avaliar o que Deus está fazendo? Nem toda colheita é visível de imediato. Use estes indicadores. Processos mais estáveis, rotinas, organização. Crescimento de relacionamentos confiáveis. Portas abertas, convites, parcerias. Paz interior e confiança crescente no Senhor. Sinais materiais quando for o caso. Aumento constante de receita, estabilidade financeira. Não esqueça, o tempo de Deus é diferente do nosso relógio. Colher pode significar que algo em sua vida foi preservado e tornou-se fértil para bênçãos futuras. Plano prático de 7 dias. Como começar esta semana? Dia 1. Ouvir e planejar. Separe 30 a 60 minutos para oração, leitura de Gênesis 26 ou parafraseai e escrita de um plano de semente. Escolha um campo, financeiro, projeto, relacionamento e defina a semente. Dia 2. Consulta e confirmação. Converse com alguém maduro e peça opinião. Discuta riscos e estratégia. Dia 3. Pequena semente financeira ou de tempo. Separe uma quantia simbólica ou bloqueie 30 minutos diários para o projeto. Documente. Dia 4. Proteção. Organize contratos simples, acordos ou limites para proteger seu investimento. Dia 5. Trabalho e estrutura. Coloque uma rotina de trabalho, 90 minutos para criar, melhorar ou promover. Dia 6. Rede. Entre em contato com uma pessoa que possa apoiar ou colaborar. Peça conselho, não pena. Dia 7. Avaliação e oração. Revise o progresso, ajuste e ore agradecendo os passos dados. Se tudo isso soa técnico, lembre-se, Isaque fez atos simples e repetidos, semeou e perseverou. A repetição fiel é músculo da fé. Exemplos de sementes práticas e mensuráveis. Financeira. Separar 1% a 5% do valor que entrar esta semana como semente para investimento em capacitação ou projeto. Tempo. Dedicar 30 minutos diários a aprender uma habilidade, idioma, ferramenta digital. Relacional.
Marcar uma conversa de 30 minutos com alguém que pode abrir portas ou aconselhar. Ministério. Iniciar pequeno grupo de oração ou estudo que gere discipulado. Profissional. Criar um protótipo de serviço e oferecê-lo a 3 clientes para teste. Como ajustar ao longo do tempo. Mensalmente, reveja prioridades e redirecione sementes que não produzem aprendizado. Ajuste percentuais. Se seu recurso é muito limitado, mantenha constância mesmo que pequena. Registre testemunhos. Anote sinais de resposta. Isso fortalece fé e oferece testemunhos para outros. Perguntas difíceis que você pode ter respondidas com clareza. 1. E se eu semear e nada acontecer? Nem sempre a colheita é imediata ou do jeito que esperamos. Às vezes Deus preserva sua família, às vezes amadurece caráter. Continue fiel e busque discernimento. Persistência e correção são parte do caminho. 2. Como diferenciar entre medo e direção divina? Medo empurra para a fuga. Direção divina traz paz, clareza e confirmação. Busque conselho e verifique pela palavra e pela paz interior. 3. Devo vender bens para semear? Vender bens para investir pode ser prudente, mas só com muita oração, conselho e clareza do propósito. Não seja pressionado por fórmulas. 4. E quando a comunidade reage com inveja? Prepare-se para a oposição. Haja com humildade, cuide da justiça e busque reconciliar quando possível. Uma história pequena, mas profunda. Lúcio era segurança de um condomínio que viu a crise bater forte, trabalho irregular e contas vencendo. Em vez de aceitar que a crise o definisse, ele fez 3 coisas simples. 1. Aprendeu a consertar pequenos equipamentos pela internet por 30 minutos por dia. 2. Guardou R$ 20 por semana como semente para comprar uma caixa de ferramentas. 3. Começou a oferecer pequenos reparos aos vizinhos. Não foi um salto imediato, mas em 6 meses ele tinha clientes recorrentes e mais estabilidade. A bênção veio pela combinação de ouvir, ele ouviu a necessidade do bairro, permanecer, não mudou de cidade por impulso, semear, tempo e pouco dinheiro, proteger, recebendo pagamentos simples e notas, e perseverar. Lúcio celebrou sem arrogância. Ele sabia que sua fidelidade foi instrumento de provisão. Conclusão prática e chamada para a ação. Recapitulando em poucas palavras, a única lei bíblica que faz prosperar no meio da crise é a lei da semeadura obediente. Ouvir a Deus, permanecer onde Ele chama, semear com o que temos, proteger com sabedoria e perseverar esperando na fidelidade divina. Essa é a estrutura que Gênesis 26 nos ensina. Isaque obedeceu, plantou e viu a bênção do Senhor se manifestar. Nada garantido mecanicamente, tudo ofertado em contexto de aliança, caráter e tempo. Passo concreto para esta semana. Faça agora. Escolha uma semente mensurável. Pode ser separar R$ 30, investir 3 horas em um projeto, ligar para um mentor, abrir uma planilha de orçamento ou marcar uma conversa com alguém que pode orientar. Faça essa ação até o final da semana e anote o que aprendeu. Oração final. Senhor, reconhecemos que muitas vezes o medo nos pede para fugir. Dá-nos ouvidos sensíveis para a Tua voz, coragem para permanecer no lugar que Tu guias e fé para plantar o que temos, mesmo que seja pouco. Que a nossa semeadura seja marcada por integridade, sabedoria e perseverança. Abençoa os passos que damos esta semana. Faz germinar não apenas recursos, mas caráter e testemunho para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém. Bênção pastoral e convite. Deus honra a fidelidade. Você não está sozinho nesse processo. Comece com uma pequena semente esta semana e confie que, ao alinhar obediência com ação, você cria espaço para a bênção do Senhor, seja ela material, relacional ou espiritual. Comente abaixo. Qual será a sua semente nesta semana? Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir que é tempo de semear com obediência. Se este conteúdo foi útil, inscreva-se para receber mais mensagens práticas da palavra.
Que Deus te capacite a plantar com coragem e a esperar com fé.